O assunto da mega operação realizada no Rio de Janeiro semana passada ainda está rendendo bastante e eu quero voltar aqui primeiro para ouvir uma fala da Daniela Lima, a repórter atualmente do UOL, falando sobre um pedido que teria sido feito pelo governador do Rio de Janeiro para que o Trump ajudasse a lutar contra o crime organizado lá no Rio de Janeiro. Então quero ouvir isso com vocês e pensarmos algumas coisas juntos, inclusive responder algumas perguntas, algumas dúvidas que surgiram aqui nos comentários nesses últimos dias. Então vamos começar vendo aqui primeiro a Daniela Lima e depois a gente volta para refletir sobre esse assunto. Então ouçam. É muita política com um assunto muito sério e, como você bem lembrou, num momento em que os Estados Unidos estão ocupando águas internacionais no Caribe, né, e bombardeando barcos que eles dizem ser de traficantes, sancionando autoridades como o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusando de colaboração com o narcotráfico no momento em que há tensão aí entre Brasil e Estados Unidos ainda, né? Seria, digamos, praticamente um convite. E é muito engraçado, né? Você vai conectando o que aconteceu. Teve aquele post do Flávio Bolsonaro, né? Pedindo bombardeio. Que depois ele disse que foi mal interpretado, mas ele foi exatamente o que ele escreveu, né? A gente só leu o que ele escreveu. Vem essa mega operação e aí vem um documento enviado para os Estados Unidos pedindo para isso, para aquilo, para sancionar e tal. Quando aqui dentro já se discute enquadrar facções criminosas como grupos terroristas, né? Dialeticamente ou politicamente, para fazer publicidade, pode até ser muito bom. Agora, as consequências disso são, até o momento, eu diria, imponderáveis. Porque a gente está lidando com um presidente dos Estados Unidos que simplesmente dá amostras cotidianamente de ser uma pessoa imprevisível. Então, quais são as consequências de um pedido como esse práticas? Hoje, sinceramente, eu não sei dizer. Os ministros do governo Lula, como o Guilherme Boulos, reagiram dizendo que Cláudio Castro está abrindo as portas para uma intromissão, inclusive armada, de novo, né, dos Estados Unidos no Brasil. Veja só, gente. Eu acho que seria um momento de todo mundo baixar um pouco a temperatura, mas infelizmente a política no Brasil está tão desarrazoada que num momento de fervura as pessoas colocam mais lenha para queimar, em vez de sentar, tentar encontrar, fazer um plano como adultos, etc e tal. Não, é muita grita, muito barulho, muita articulação de olho numa eleição que vem no ano que vem, e vai ser polarizada de novo, né? E aí, infelizmente, a população é que fica refém. E nós aqui tentando entender também, porque a real é essa. Qual é a consequência prática se o pedido dele é acatado? Qual é a consequência prática? É só a colaboração, a troca de informações? Isso já existem canais institucionais para fazer. A consequência prática pode ser dar vazão a uma tentativa ou uma ameaça de intromissão dos Estados Unidos no Brasil. Então, a fala da Daniela Lima é acertada em muitos pontos aqui, eu quero pensar com vocês algumas coisas, né? A primeira delas tem a ver com esse pedido para o Trump, né, que é uma coisa muito perigosa, porque de fato ele é imprevisível, ele é um kamikaze. Então, assim, pode dar muito ruim, pode dar muito bom, mas o negócio é alguém que não é muito equilibrado mentalmente. Então, pedir para o Trump ajudar a enfrentar o crime organizado no Brasil, os narcotraficantes, isso aí pode, ter consequências imprevisíveis mesmo. E aí, mais uma vez, você observa uma movimentação, inclusive uma movimentação pós-Bolsonaro, porque o Bolsonaro agora preso, ele tá fora, carta fora do baralho, ele tá inelegível, vai apodrecer na cadeia, então assim, agora você tem um vácuo que está sendo, que a gente está vendo uma disputa de figuras que querem ocupar esse vácuo deixado pelo bolsonarismo. Inclusive, já fazendo aqui um comentário, ontem foi lançado o meu livro chamado O Golpe que Falhou, que conta justamente a tentativa de golpe de Estado no Brasil e por que ela fracassou, e como foi construída a retórica bolsonarista, o que ela significa e como é uma retórica que em grande medida parte justamente dessa ideia de lei e ordem, dessa ideia de brutalidade policial, dessa ideia de que bandido bom, bandido morto. Então, não há nada mais, prático e nada mais eficaz para galvanizar uma base de suporte, para unir as pessoas, do que encontrar um inimigo comum, do que encontrar alguém para odiar. Então, assim, se você encontra lá, narcotraficantes, quem gosta de narcotraficantes? Ninguém. Então, se você pega lá uns inimigos que podem ser até em abstrato, assim, narcotraficantes, tipo, uma coisa assim, que você imagine o que você quiser. Você pega lá um grupo e você demoniza esse grupo ao ponto de reunir a população contra aquele grupo,
que não é difícil em algumas circunstâncias, alguns grupos são de fato mais repudiáveis do que outros. Quando você faz isso, terroristas, né? Terroristas. Quem gosta de terrorista? Ninguém. Então, assim, uma vez que você encontra um grupo ali e você transforma, né, transforma num fantasma abstrato, aí a população se mobiliza em torno disso. O Bolsonaro fez isso com vários inimigos, né? Então, assim, havia o bandido, criminoso, versus cidadão de bem. Ou seja, se você é um cidadão de bem, você é contra bandido, portanto você vota no Bolsonaro. Fez contra comunistas, fez contra feministas, fez contra gaysistas e assim por diante. Gaysistas entre aspas aqui, né? Encontrou vários grupos diferentes e foi fazendo esse tipo de tática de criar inimigos fictícios ou reais para você enfrentar. Isso funciona muito bem. Isso aqui é uma tática milenar, na verdade, de sedução e de conquista de poder e de manutenção do poder. Uma vez que você ocupe poder, você cria inimigos internos também. O traidor, o dissidente, o quinta coluna. Então, assim, isso é muito eficaz. Isso é muito eficaz. Inclusive, está nesse livro agora, lançamento, né, O Golpe que Falhou, na Amazon, vá lá, confira. E estará no meu livro que vai sair ano que vem, que eu fechei semana passada contrato com a Perspectiva, uma editora que eu admiro muito. Estou muito orgulhoso de lançar com eles, porque foi minha referência intelectual essa editora. Assim, os livros que eu usei para aprender, né, para aprender sobre literatura, sobre filosofia, uma boa parte dos livros veio deles, né? Então eles publicam Humberto Eco, publicam Hannah Arendt, publicam Roland Barthes, publicam Walter Benjamin, publicam um monte de autores que eu admiro e que eu leio. Então estar nessa casa agora me dá muito orgulho, e vai sair um livro ano que vem, que vai ser sobre isso, né? Sobre fanatismo político e como essa ideia do inimigo é muito importante para você criar coesão no seu grupo, ao mesmo tempo em que você galga o poder a partir do enfrentamento aos seus inimigos. Então essa ideia de que agora você tem o deslocamento do debate de outras pautas para a pauta de segurança pública, isso não é difícil de você galvanizar, porque as pessoas estão saturadas de serem alvos de violência. Estão cansadas de serem roubadas, estão cansadas de verem pessoas sendo mortas, estão cansadas de ver violência no cotidiano. Então você pega um discurso que é muito simplório, é um discurso que é muito funcional, você pega esse discurso e você distorce de modo que a população não vai repudiar enfrentamento à violência, não vai repudiar porque está todo mundo de saco cheio. Então é muito simples. E aí, convocar, né, um governante estrangeiro para atuar no Brasil é mais uma demonstração do falso patriotismo dessas pessoas, né? Basta pensar, né, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo Júnior, dois traidores do Brasil, pedindo ajuda e intervindo junto ao governo Trump para sabotar o Brasil, para ferrar com o Brasil, tarifaço contra o Brasil, sanções contra ministros do STF, ou seja, traidores do Brasil. E agora você vê um governador pedindo ajuda para os Estados Unidos. E aí eu quero juntar essa história aqui, né, essa fala da Daniela Lima, porque ela fala ali sobre terrorismo, né, como agora eles querem enquadrar o narcotráfico como terrorismo. E isso é uma péssima ideia. Isso é uma péssima ideia e vou explicar por quê. Mas eu tenho visto também mas eu vi também alguém fazendo isso, que foi o Rodrigo Pimentel, que foi ex-comandante do BOP, também fazendo essa associação, né, cobrando do Lewandowski. Por que o Lewandowski não quer falar que é um grupo terrorista? Não quer falar que é um grupo terrorista porque há razões muito específicas para isso, e são razões conceituais, né. Eu tô com uma reportagem aqui aberta. É uma reportagem da BBC Brasil, e diz o seguinte aqui. O título é Narcoterrorismo. Como governos usam o termo em discurso de guerra a facções criminosas como o Comando Vermelho. E a reportagem aqui do Daniel Gallas é uma reportagem muito boa sobre isso. É uma reportagem do dia 3 de novembro. E aí ele fala, né, sobre esse esforço agora de juntar, né, o termo, né, terrorismo com narcotraficante, como se fosse uma coisa só. E aí isso foi usado na América Latina contra grupos, né, de narcotraficantes. E aí tem um problema tremendo, porque são duas coisas distintas, né? E aí eu vou falar de um assunto que eu estudo, né, que é terrorismo. Não sou um especialista em narcotraficantes, né, nem em crime organizado, mas estudo bastante terrorismo. Já fiz vários cursos de formação, vários cursos de resposta a atos terroristas. Então, assim, aqui na Europa é um fenômeno muito mais presente do que é no Brasil. Então, já pesquisei muito, fiz cursos com a União Europeia, fiz cursos no Reino Unido, fiz cursos aqui na Espanha. Então, é um assunto que me interessa bastante. E aí, eu acho que é uma péssima ideia juntar os dois termos, porque são duas coisas distintas, né? Eu quero ler para vocês aqui um trecho dessa reportagem que diz o seguinte, olha. A Lei Antiterrorismo de 2016 afirma que o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública.
E aí, essa definição, ela não é das melhores, mas é uma definição funcional, porque geralmente se define terrorismo como esses atos de violência política ou ideológica. Então, assim, são grupos que têm um objetivo muito específico. Vamos supor, tem uma ocupação, sei lá, um governo estrangeiro ocupando um território. Vamos supor lá, Iraque. E aí, grupos internos, grupos com motivação política / religiosa, eles cometem atos de violência contra a força de ocupação para poder libertar, entre aspas, o país, para poder expulsar os invasores, né? Vamos supor que você tem um grupo revolucionário dentro de um país e eles querem levar uma revolução, querem levar uma ruptura democrática, e aí eles cometem atos de violência política para forçar as instituições, para sabotar as instituições de modo a levar um levante popular e desse modo, a queda do regime. Basta pensar o caso do bolsonarismo, né? Aqueles atos do 8 de janeiro são atos terroristas, porque são pessoas com motivação política, ideológica, que tentaram uma derrubada do regime democrático no Brasil. Isso é um ato de terrorismo. Ou basta pensar, por exemplo, uma pessoa, um fundamentalista religioso que pega um caminhão e joga contra a população por causa de motivações políticos, ideológicas e religiosas para aterrorizar a sociedade e levar o temor e levar, algum tipo de protesto por algum tipo de ato cometido por aquele país contra uma outra nação. Então, são atos motivados por ideologia ou política ou religião. Então, assim, não é o caso dos narcotraficantes, não é o caso do Comando Vermelho, não é o caso do PCC. Eles não têm nenhuma proposta política, eles não têm nenhum objetivo de chegar, de ruptura democrática, ou de quebra institucional, ou de, alguma reivindicação política para a soltura de presos, de presos políticos. Não é isso. Eles querem lucrar. Eles conquistam o território porque aquele território é lucrativo, porque eles podem explorar a população daquela região, porque eles podem usar aquele ponto para outras incursões, para expandir o território deles. Eles podem usar aquele ponto ali como ponto de tráfico de drogas, para interceptação de veículos roubados e assim por diante. Então, assim, eles podem usar aquele ali como um território para controle do crime organizado, para lucro, para que eles ganhem mais dinheiro, para que a organização cresça mais. Então, assim, não há nenhuma proposta ideológica por trás disso, não há nenhuma proposta religiosa ou política por trás disso. É claro que em algumas circunstâncias você pode ter um encontro, né, uma confluência de interesses políticos, né, de certos políticos junto com traficantes, e aí, a comunidade controlada por uma facção vota em peso por temor para um político específico. Isso pode acontecer, mas geralmente não é a ideia do crime organizado. Então, juntar esses dois conceitos é empobrecer os conceitos, empobrecer os dois conceitos, né, de crime organizado e de terrorismo, e juntar numa coisa que não faz sentido. Então, nessa reportagem aqui eu vou deixar para vocês, porque há uma reflexão sobre isso, para que vocês entendam quão perigoso isso é. Então, assim, é tentar juntar dois conceitos para você poder violar direitos humanos, basicamente, né? E aí vamos responder algumas perguntas que surgiram aqui nesses dias, alguns comentários que surgiram nesses dias, e um deles tem a ver com direitos humanos, né? Porque daí você sempre tem o comentário habitual que a esquerda, entre aspas, né? A esquerda está preocupada com os traficantes, mas não está preocupado com os moradores das comunidades, com cidadãos, as vítimas dos narcotraficantes. Isso não é verdade porque eu vou supor aqui, porque eu já conheço algumas ONGs que operam em algumas comunidades, né, o trabalho deles, a gente pode imaginar que existem muitas organizações não governamentais, existem muitas entidades que estão operando nessas comunidades, fornecendo recursos para os cidadãos, recursos educacionais, alimentação, cultura, entretenimento, assim por diante. Então a gente pode imaginar, sim, que pessoas de esquerda, entre aspas, estão sim nas comunidades fazendo o trabalho que lhes cabe, tentando ajudar ali naquele vácuo de poder do Estado. Então, assim, é claro que as pessoas se preocupam com os cidadãos dessas comunidades. É óbvio que se preocupam e muita gente está atuando nessas comunidades. Porém, direitos humanos não é apenas para quem cumpre a lei. Direitos humanos é entendido para todo ser humano. É um direitos humanos, não é direito do cidadão de bem, é direitos humanos. Todos os seres humanos, independentemente do que fizeram, independentemente de classe, cor, etnia, religião, qualquer outra coisa que você possa imaginar, todos os seres humanos possuem direitos humanos. Isso aqui pela Declaração Universal, da qual o Brasil é signatário, e muitos outros países também do mundo, né? Uma Declaração Universal que serve para todo mundo, Serve para a pessoa honesta, serve para o trabalhador, serve para a mãe de família, serve para a criança, serve para o idoso e serve também para o traficante.
Porque o traficante, embora esteja fora da lei, ele é um cidadão brasileiro ainda, né? Ele não perde cidadania. Se ele for preso, ele não perde cidadania, ele não deixa de ser brasileiro, ele continua sendo brasileiro e continua sendo ser humano, apesar de tudo, né? Então, assim, vale para todo mundo. E aí, o que prevê isso? Prevê uma série de direitos que vocês têm, né? Todos nós temos esses direitos, que é o direito de não ser preso sem julgamento, que é o direito de não ser torturado, que é o direito de não, sabe, ser expulso da sua casa, que é o direito de você não ser privado da sua propriedade. São vários direitos que você possa imaginar, são dezenas de artigos. E aí, o que acontece é que você pode argumentar, né? Ah, mas o bandido não respeita direitos humanos. Não respeita, assim como, por exemplo, os nazistas não respeitavam direitos humanos. Claro que na época nem sequer havia convenção ainda, nem havia Declaração Universal. Mas quem comete crimes, muitas vezes não cumpre os direitos humanos, né? Geralmente não cumpre. Mas isso não quer dizer que eles não tenham esses direitos. Porque aí, se essa pessoa for presa, ela tem direito a ser julgada. Ela tem direito a um julgamento justo. Ela tem direito a não ser torturada também. Ela tem direito a ter dignidade. Porque ela está fora da lei, mas o Estado é aquele que assegura a execução da lei. E o Estado tem que respeitar os direitos humanos. Não é porque você tem uma pessoa que não cumpre a lei que você vai fazer com que o Estado e os agentes do Estado não cumpram a lei. Eles têm que cumprir a lei. Porque eles são, na verdade, o referencial do que é aquilo que é aceitável numa sociedade. Se você tem o Estado não cumprindo a lei, se você tem o Estado não cumprindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você tem um Estado que pode fazer o que bem entender. E aí a gente entra numa outra pergunta que eu recebi esses dias, né? Ou uma outra afirmação, outro comentário que eu recebi aqui. Eu vi muita gente, eu não sei de onde surgiu isso, mas muita gente falando bem do Bukele, que é o presidente do El Salvador, né? O Bukele é conhecido por ter adotado medidas draconianas para perseguir, vamos botar aqui entre aspas, criminosos lá em El Salvador, e muita gente foi presa, mais de 100 mil pessoas foram presas, quase 1% da população de El Salvador foi presa, e aí os índices de violência, né, os índices de homicídios despencaram no país, e muita gente entende que ele está certo. Então, assim, se é para enfrentar a violência fora de controle, então tem que ser como o Bukele, ou seja, violar direitos humanos e tentar controlar o estrago, né? E aí eu anotei aqui algumas coisas que o Bukele fez e eu quero ler com vocês porque acho que me preocupa que certas pessoas estejam usando como referência esse presidente, esse cara, né? Então, assim, me preocupa enormemente, porque o que ele fez ali foi basicamente desmontar as instituições democráticas do país, né? Então, aqui, olha, algumas medidas que o Bukele aplicou em El Salvador. Então, regime de exceção. O Bukele decretou estado de emergência constitucional a partir de março de 2022, permitindo prisões sem ordem judicial, julgamentos coletivos, ampliação da presença militar e policial e flexibilização total do processo legal. Esse regime foi prorrogado sucessivas vezes e se tornou quase permanente. Aí, encarceramento em massa. Quase 1% da população do país, cerca de 100 mil pessoas, foi presa, acusada de ligação com gangues, muitas vezes sem provas sólidas ou mandado judicial. Os direitos de defesa e de audiência, de custódia, praticamente deixaram de existir. Daí, suspensão de direitos civis. O governo eliminou várias garantias constitucionais, afastou controles legais sobre o uso de recursos públicos, dificultou o acesso à informação e ameaçou inclusive jornalistas. Prisão a adolescentes já a partir de 12 anos envolvidos com crimes de gangue. Construção da megaprisão. Daí ele construiu uma prisão aqui que chama o Centro de Confinamento do Terrorismo, com capacidade de 40 mil pessoas em condições extremas. E aí que você tem uma série de violações de direitos humanos aqui. Violações de direitos humanos é um sintoma de derretimento democrático, porque aqui você tem uma pessoa que está violando princípios constitucionais do país, princípios democráticos, para poder, com a justificativa aqui do inimigo, né? Se tem um inimigo, portanto, a gente pode ultrapassar esses limites. Vamos ultrapassar os limites porque a gente precisa enfrentar o que é pior, que é esse inimigo aqui, que são os narcotraficantes. E aí eu acho curioso porque quem bate palma para o Bukele, por exemplo, fazendo isso, né, fazendo esses atos de corrosão democrática, de erosão democrática, essa pessoa não bate palma para o Maduro ou para o Hugo Chávez, não bate. Sendo que o que o Bukele fez lá em El Salvador é muito parecido com o que o Maduro e o Chávez fizeram na Venezuela. Então, assim, por que o Bukele fazendo isso é legal e o Hugo Chávez fazendo ou o Maduro fazendo não é legal? Aí eu não sei, aí realmente me confunde um pouco. Eu acho que quando a gente defende certos direitos e certas liberdades, é justamente para que todas as pessoas tenham a segurança de que o Estado não vai ser arbitrário, não vai ultrapassar esses limites. Porque se você prende uma pessoa sem direito a julgamento, ou executa essa pessoa, né, sem direito a julgamento, sem direito a um habeas corpus, sem direito a uma representação legal, sem certos direitos elementares, quem te assegura que esse Estado não vai se voltar contra você em outra circunstância, por outra razão? Talvez não por crime organizado, mas porque você se opôs ao governo. Então esse é o perigo. O perigo da erosão democrática não é você pegar o inimigo evidente ali, que é muito fácil
de você perseguir porque todo mundo odeia. É quando esse Estado começa a avançar contra outros direitos e aí sobra pra ti depois. Sobra pra você que, sei lá, por alguma razão discordou do governo, fez um vídeo na internet porque você discorda do governo e aí acaba na prisão por causa disso. Que é o que a gente observa em regimes autoritários, né? Você passa a perseguir um grupo que é muito, evidente primeiro, então, assim, ninguém se importa com esse grupo, mas depois ele vai, abrindo suas asinhas, seus tentáculos e pegando outras pessoas. Então, usar o referencial do Bukele é péssimo, assim, é lamentável. Que alguém cogite que o que ele fez ele é positivo porque reduziu o homicídio, o cara destruiu os direitos constitucionais, destruiu os direitos democráticos, destruiu os direitos civis, destruiu os direitos humanos, e aí só porque prendeu o bandido, aí, sinceramente, é uma troca muito perigosa. É uma troca, cortar o braço porque você tá ali com uma coceira no cotovelo. Assim, não dá, aí realmente não dá. Mas claro, daí se você for pensar também nas diferenças entre Brasil e El Salvador, daí fica mais brutal ainda a diferença, né? Porque só, vou olhar também os dados aqui, porque não tem de cabeça isso, né? Porque olha só, El Salvador é um país que tem 6,3 milhões de habitantes. O Brasil tem 213 milhões. Só a cidade do Rio de Janeiro tem 6,7 milhões de habitantes. Ou seja, a cidade do Rio de Janeiro tem mais pessoas morando ali do que em El Salvador. Tem mais pessoas morando em comunidades cariocas do que tem na capital de El Salvador, né, São Salvador. Então, assim, quando você pensa em números absolutos, eu não vou dizer que é mais simples você controlar o crime em El Salvador, porque é um país que minúsculo, então assim, em tese seria muito mais simples fazer isso, mas você não pode simplesmente, no Brasil, um país gigantesco, você ultrapassar todos os limites legais, limites constitucionais, para você aplicar medidas draconianas de contenção do crime organizado. Não pode fazer isso. A não ser que você consiga mudar a legislação, e aí você, por exemplo, você equiparar terrorismo com crime organizado, de modo a você aumentar a força de atividade das polícias e do governo federal e estadual, de modo a você perseguir esses grupos com o rigor da lei além do normal. Mas aí são os 500, né? Mas de qualquer maneira me preocupa que o referencial das pessoas seja alguém que, para prender supostamente membros de gangue, conseguiu destruir a democracia de El Salvador. E aí você percebe também como há essa verve autoritária no brasileiro, né? Como isso aqui é algo que perpassa, o inconsciente coletivo do brasileiro, que é se tem alguém aqui com um braço forte que vai romper as leis, mas que vai fazer algum tipo de resposta que parece ser eficaz, aí tudo bem, aí eu abro mão dos meus direitos, abro mão da minha liberdade, porque essa pessoa aqui é o salvador da pátria. E isso é perigoso pra caramba. Esse é um tópico que eu abordo de maneira bastante desenvolvida no começo do meu livro, O Golpe que Falhou, que é esse espírito autoritário que perpassa a história brasileira e como a população brasileira, até porque não tem muito uma tradição democrática, né? São muitos momentos de ruptura democrática ao longo do século XX, ao longo da República. Como não há essa tradição democrática, o brasileiro está disposto a abrir mão, sim, da democracia para que alguém lá, um ditador, tome controle e faça as coisas. E essa é uma outra razão para preocupação, porque aí a gente fica numa democracia que está sempre na beira do abismo, né? Sempre ali para dar um passo, porque se aparecer alguém com um discurso poderoso, alguém com uma imagem convincente, alguém que, consiga galvanizar a sociedade em torno de pautas perigosas, aí, sinceramente, é o mergulho no abismo. As pessoas se jogam atrás dele e aí é o fim, né? Eu quero ver o que vocês pensam sobre essa história. Primeiro, sobre a fala da Daniela Lima aqui, né, falando sobre esse contato, essa tentativa de pôr os Estados Unidos no meio da jogada aqui, como isso é imprevisível. E também sobre essa tentativa agora de equiparar narcotraficantes com terroristas. Eu acho muito perigoso isso. Eu acho que é distorcer o conceito de terrorismo, é distorcer o conceito de crime organizado, é juntar duas coisas que têm propostas distintas. Isso vai dando uma abertura para abusos severos de direitos humanos, sim. E aí lembrando, né, direitos humanos para todo mundo. É para você que cumpre a lei e é também para quem não cumpre a lei, para que ele não seja torturado, não seja morto, não seja, privado de certos direitos elementares que todos nós temos. Todos nós temos. Você gostando ou não disso. Bem, me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força. Vá na Amazon conferir agora, lançamento, O Golpe que Falhou. Vá lá conferir. Tá bem interessante porque mostra justamente a construção dessa retórica punitivista, dessa retórica violenta, autoritária, ditatorial, e como isso é perigoso pra caramba, e como isso aqui serviu de alicerce para uma tentativa de golpe de Estado, que fracassou felizmente, mas que houve. Vá lá, confira. E por fim, só lembrando que quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, eu vou deixar na descrição aqui um link, vai falar com o Clayson. O Clayson é um parceiro nosso, um amigo do canal aqui, e ele vai dividir com você um material para que você possa fazer aí de casa, né, 700, 800, 900 reais a mais por mês. Quem sabe ajudar você a fazer uma poupança, pagar suas contas, poder fazer uma viagem, realizar algum projeto. Então, boa sorte, vai lá, confira. Um abração, tchau!